Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Office você. Hoje nós vamos falar sobre as funções soma-se e conte-se. Você vai aprender nesse vídeo como usar essas duas funções, que são muito úteis no nosso dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo do Excel, considere se inscrever no nosso canal. Aperte o botão de notificações e não esqueça de deixar um like, pois ele é muito importante para fazer o nosso canal crescer e nos incentivar aí a trazer mais conhecimento para vocês. Então, sem muito mais delongas, vamos para o nosso vídeo logo após a vinheta. Voltando aqui então, pessoal, com as nossas funções soma-se e conte-se, nós vamos falar primeiramente da função soma-se. Para que serve a função soma-se? A função soma-se ela é uma função condicional, ou seja, eu, eu quero fazer, por exemplo, eu quero que some, por exemplo, alguns dados dessa coluna de custo total. Porém, eu quero que some somente se a condição for um determinado produto. Então, se eu quiser somar dessa coluna de dados de custo total somente os produtos detergente, né, que repete aqui algumas vezes, eu vou precisar fazer esse tipo de condição, né, soma-se. Ah, mas por que usar esse tipo de condição? Aqui é muito fácil, como eu sempre falo, né? É fácil você bater o olho aqui, selecionar, ó, tem três linhas. Pô, então se eu pegar esses três valores, né? Pronto, tem aqui, ó, 5.500, 55 mil reais. Mas a gente vai trabalhar no dia a dia aí, no nosso trabalho, em ambiente de trabalho escolar, faculdade, o que for, que a gente vai ter que planilhar algumas situações. E muitas vezes são dados, dezenas, centenas, milhares de dados numa tabela. Não dá para você ficar contando assim, nem contando milho, né? Então a gente usa as funções para facilitar a nossa vida. Para começar a forma, a gente sempre começa aqui com o símbolo de igual para dar sintaxe na forma. Então eu venho aqui e digito soma-se. Ou eu posso digitar soma-se direto, ou eu venho e seleciono dentro dessa lista de funções a soma-se. Ele vai para mim abrir o intervalo. Eu vou então selecionar o intervalo que eu quero referenciar, ao qual eu vou querer somar os valores referente a essa coluna. Qual é o critério? Ou eu posso selecionar o critério, então eu quero usar aqui o critério detergente. Ou eu posso selecionar aqui a palavra detergente, ou eu posso digitar aqui dentro do texto detergente, né? Então vamos fazer primeiro selecionando, depois a gente faz digitando a palavra detergente para você ver como é que fica. Como é fácil também, mas tem uma diferença bem peculiar aqui em relação a eu selecionar a palavra e eu digitar a palavra para que você vai entender quando é o endereço, quando é um, um texto. Ponto e vírgula, seguindo sempre a orientação aqui da função, né? Então agora primeiro agora é o intervalo soma. Qual é o intervalo soma? Esse intervalo soma. Aí eu vou fechar o parênteses. Fechei o parênteses, a função está escrita. Dou um Enter. Ele trouxe para mim aqui uma soma de 55 mil reais. Será que está certo essa soma, né? Se a gente clicar aqui dentro da fórmula, ó, aqui na barra de fórmula, aqui em cima, né, a gente vai ver que ele seleciona todos os dados que a gente colocou dentro da fórmula. A coluna de soma, a coluna intervalo que eu quero referenciar e a palavra que eu coloquei como uma condição. Então, 55 mil. Vamos pegar aqui, ó, 10 mil, detergente, ó, 10 mil e 35 mil. 55 mil que o Excel calculou para a gente, não foi? Olha aqui embaixo, aqui, ó. 55 mil aqui na barra inferior, está dando uma sombra para mim 55 mil. Então, o Excel fez o cálculo diretamente, sem eu precisar ficar selecionando item por item, né? Se essa tabela tivesse 1.000 linhas, era só eu selecionar toda a coluna, né, e o texto que eu quero e ele daria para mim a soma direto, né, somente dos produtos detergentes. Agora vamos fazer aquela alternativa que eu disse, em vez de selecionar a palavra, a gente vai digitar. Então, para digitar, a gente precisa tomar um cuidado, porque o Excel, dentro de uma fórmula, para ele entender que é um texto, eu preciso então abrir aspas, né? Eu abro aspas e digito a palavra detergente e fecho a aspas, né? Nesse momento, o que o Excel está fazendo? Ele está entendendo que eu quero que ele procure nessa coluna A5 a 17, onde está o produto, né, os produtos,
eu quero que ele procure lá a palavra detergente. Então ele vai procurar aqui todas as linhas que tem detergente. E referenciando aqui a coluna de valores, né, de quantidade vendida, ele vai somar para mim todos os valores referentes à linha detergente, tá? Então eu digitei lá, dou um enter, pronto. Tá vendo? Eu posso tanto usar o endereço da célula, selecionando onde está a palavra, né? Essa palavra poderia estar em outro lugar aqui da tabela, por exemplo, em outro lugar qualquer de referência, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui e digitar o valor, mas sempre lembrando que para entrar com com um determinado texto dentro da função, eu preciso colocá-lo dentro de aspas. Somente assim o Excel vai entender que isso aqui é um texto que está sendo procurado. Se eu tirar aspas, por exemplo, ó, essa função não vai funcionar. Ó, ele trouxe para mim zero, porque ele não está entendendo que eu quero procurar aqui o texto detergente, tá? Então, pronto. Essa então foi a função soma-se, né? Vocês podem ver que é muito fácil, né? É, é uma tabela bem simples, mas a aplicabilidade é igual para todas as demais. Então, vocês precisam praticar para aprender, né? Somente na prática que vai levar à perfeição. Agora vamos para a função conte-se. A ideia aqui é a mesma coisa, né? Vamos fazer uma suposição que eu quero contar aqui nessa coluna, por exemplo, quantas vezes a palavra detergente aparece, né? Mais uma vez, eu podia simplesmente chegar aqui e falar uma, duas, né? Uma, duas. Aqui nessa tabela só tem duas vezes a palavra detergente, né? Na outra já tinha três. Então vamos vir aqui, ó. Novamente, ó. Conte. Aqui, mesma coisa, ó. Eu poderia digitar o Ctrl C, só que eu não posso ser Ctrl C junto, tem que ser Ctrl.C. Ou eu venho aqui e seleciono. É melhor até a gente vir direto aqui, porque aqui evita você digitar alguma coisa errada. Porque às vezes se você digitar direto ao Ctrl C, ó, pronto, ele não está entendendo essa função. Então, vem aqui e selecione a função Ctrl C. O que ele quer para mim? O intervalo, né? Então, vem aqui, seleciona o intervalo. Qual é o critério que eu quero que ele procure para mim? Eu quero que ele procure para mim então a palavra detergente, né? Novamente, coloco entre aspas, que é uma palavra, é um texto dentro de uma fórmula, né? O, o endereço é do A5 ao A17, eu quero que eles contem para mim todas as vezes que a palavra detergente aparece nessa tabela. E ele contou. Quantas vezes? Duas vezes, né? Exatamente como eu falei, aqui nessa tabela só tem duas vezes a palavra detergente. Aqui, desculpa, aqui e aqui, né? Vamos supor que a gente pegasse essa palavra detergente e colocasse mais uma aqui, ó. Ó, coloquei mais duas vezes aqui. Eu vou então aumentar agora o endereço de referência, ó. O endereço está até A17, né? Vou trazer até A19. Vamos ver como ele vai aumentar. O que vai ter que aparecer aqui? Quatro vezes a palavra detergente. Olha lá, quatro vezes a palavra detergente. Porque agora eu estou pegando do endereço aqui, ó, até da A5 até a A19, né? Então agora ele está trazendo para mim quatro vezes que a palavra detergente aparece nesse texto, né? Se eu colocasse aqui, por exemplo, quiser somar também essa coluna aqui, né, contar essa coluna, né, é a mesma coisa. Aqui eu estou contando o texto, né? Vamos contar agora essa coluna aqui, ó. Vamos ver se funciona, tem que usar aqui o Ctrl C, né? Só que agora, para você ver só, eu não posso colocar uma referência aqui. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. Vamos selecionar aqui a coluna, né? O endereço aqui do intervalo é essa daqui. Agora, por exemplo, o critério não é um texto, né? Então não vou digitar aqui o texto, né? O critério agora aqui é um número, né? Então eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, quantas vezes o 10.000 aparece, ó, né? Nesse caso, como é número, eu não vou colocar entre aspas. Aspas é quando é texto, né? Quando é número, eu vou deixar sem aspas. Então eu quero que ele conte para mim quantas vezes nessa coluna, né? Na coluna F aqui, quantas vezes o número 10.000 aparece. Se a gente olhar aqui diretamente porque é um número pequeno de dados, a gente vai ver que os 10.000 aparece aqui na, na linha F6, né? F de coluna, 6 de linha, então F6. E também na F12, né? Então tá aqui F6 e F12, tem que aparecer duas vezes. Olha aqui, contou duas vezes, novamente, né? Então percebam que quando é texto tem que colocar entre
aspas. Quando é número, não coloca aspas, porque a função trabalha com valores, né? Então, vamos substituir aqui, em vez de 10 mil, vamos colocar aqui 35 mil. O 35 mil aparece muito mais vezes, ó. Olha, 35 mil apareceu 4 vezes, né? Então, eu tenho 35 mil aqui, aqui, aqui e aqui, ó. 4 vezes nessa mesma coluna. Tá vendo como é fácil aplicar as formas do Excel? Vocês vão. A minha proposta aqui é ir apresentando aos poucos as formas de forma simples, né? Tabelas pequenas, as funções sozinhas, né? Porque vocês vão ver mais à frente, quando a gente começar a entrar num processo de Excel mais avançado, vocês vão entender que é possível juntar essas funções. Muitas vezes eu quero fazer algumas lógicas dentro de uma planilha para fazer algum trabalho mais elaborado. Muitas vezes eu preciso juntar funções, né? Juntar a função C com a função OU, juntar a função C com a função E com a função OU, né? Então a gente vai mesclando todas essas funções de modo que a gente consiga chegar num cálculo que atenda a determinadas necessidades. Às vezes, em momentos, você pode pensar, mas para que eu vou precisar juntar várias funções ao mesmo tempo? Muitas vezes no trabalho, né, dependendo da complexidade do seu trabalho, você vai precisar fazer esse tipo de junção, né? Acoplar várias funções na mesma fórmula para poder chegar num resultado esperado. E vou falar para vocês, no começo a gente quebra muita cabeça, né? Quebra muita cabeça mesmo, porque quando você começa a juntar as fórmulas, você tem que ter um racional muito bem elaborado, né? Você tem que ir fazendo passo a passo, interpretando cada pedaço da fórmula, porque não é tão simples, né? A gente vai ver que quando vocês começarem a mexer com essas funções, junção de funções, a gente vai ver que a gente vai errar muito no começo, né? Eu errei muito no começo, até depois que foi engrenando, pegando o jeito, estudando bastante, lendo livros, né? E por falar em livros, pessoal, se vocês querem se aprofundar um pouco mais no Excel, eu deixo aqui no link aí na descrição do vídeo alguns livros que eu li, né? E recomendo aí para vocês, se quiserem adquirir lá na Amazon, lá, tá lá o link aí embaixo, né? É, isso aí ajuda o canal também, né? Se vocês comprarem aquele link, vocês vão ajudar aí o canal, né, a nos dar incentivo para continuar trazendo esses conteúdos gratuitos aqui para vocês. Então, esses livros eu li, tá lá no link lá. São muito bons, né? Traz muita informação para a gente. É lógico, para a gente aprender não basta só ler, a gente precisa ler, interpretar e aplicar. Vir aqui para a tela, né, e começar a colocar em prática, porque a gente só vai pegando o jeito da coisa, fazendo aqui, experimentando, errando, testando, muitas vezes perguntando, tirando dúvida, né, pesquisando. Eu tive que fazer muito disso no começo, sofri bastante para aprender o Excel, porque não tinha muita informação. Hoje a gente está bastante informação aí gratuita, bastante livros baratos aí para serem comprados, né? Então hoje é muito fácil, é muito mais fácil você aprender. Então tem as pessoas que têm conhecimento, muitas vezes pessoas próximas, né? Ou pela própria internet, pelo próprio YouTube, você escrever nos comentários de vídeo perguntando algumas dúvidas que a gente pode, na medida do possível, a gente vai fazendo melhor para responder. Então também aproveita e comentem aí nos comentários do vídeo aí que vocês acharam dessa aula, se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma ideia aí de vídeo, novos assuntos aí para os próximos vídeos, né? É, agradeço aí a presença de vocês até o final do vídeo aqui, né? E mais uma vez, não esqueça de se inscrever no canal se esse vídeo agregou algum valor para você, algum conhecimento. Se inscreva no canal, é, acione aí o botão de notificação, dê um like aí para ajudar o nosso canal e compartilhe esse vídeo aí para mais pessoas, que quanto mais a gente compartilhar, mais a gente dissemina o conhecimento. O conhecimento só é válido quando ele é compartilhado, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui então. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Excel e você, tudo a ver!